Meu nome é Reginaldo Paiva e, juntamente com Gisele de Paiva, iremos apresentar o capítulo 9 do livro Hermenêutica e Interpretação Jurídica, do professor Ricardo Maurício Ferreira Soares, cujo tema se apresenta agora inteira: Interpretação do direito e a aparente dicotomia segurança jurídica versus justiça, sob a supervisão da professora Diana Cavalcante. Para iniciarmos, é necessário que possamos entender, até de forma preambular, que a ideia de direito e justiça não se trata de algo novo, né? Talvez seja essa uma das questões caras à própria filosofia do direito, à própria teoria do direito, saber se o aparato legal, se a estrutura típico-normativa do direito que se apresenta num dado momento, num tempo e sobre determinadas circunstâncias, eles conseguem alcançar ideais de justiça. E aí nós vamos ter autores como o próprio Rui Barbosa, falando que a força do direito deve sempre superar o direito da força, né? Juristas como Eduardo Juan Coulter, um jurista uruguaio conhecido mundialmente, vai dizer que teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute agora pela justiça, né? O próprio Tomás de Aquino, que contribuiu significativamente para a filosofia do direito, vai dizer que a lei positiva que esteja em já não é mais lei, mas corrupção da lei. Então, nós vemos isso, né, para compreender que essa não é algo novo, né? Essa separação, ou pelo menos essa tentativa de se separar direito e justiça, não é algo que se estabelece agora, mas é algo que vem sendo teorizado e que vem sendo questionado e que talvez consiga se responder na prática se realmente o direito ele consegue alcançar ideais de justiça, mas é necessário que a gente entenda que direito e justiça, e nesse caso a segurança jurídica e justiça, eles se conceituam de maneira diferente. Nós temos a justiça como sendo a dimensão da racionalidade de uma coletividade, no sentido de que, em dado momento, sob dada circunstância, é necessário que se reconheça que alguém possui um direito e quando ele consegue, quando se concretiza esse direito sobre determinada pessoa, se concretiza, se materializa o ideal de justiça. Ao contrário do direito, que se trata de um construto social, né, que é manifestado sobre ideais ou sobre pilares estatais, que vão determinar, até de maneira coercitiva, como determinadas pessoas ou como a coletividade deverão agir, né, sob pena de responder juridicamente pela omissão ou pela ação. Então percebemos que direito e justiça se trata de mecanismos, se trata de pilares, se trata de ideias diferentes. Mas o professor Carlos Aurélio Mota de Souza, né, que retiramos do capítulo o qual apresentamos agora, vai dizer que a segurança jurídica e justiça não se contrapõem, mas enquanto esta é, ou seja, enquanto a justiça é muitas vezes um poder ético desarmado, sua garantia de efetivação do direito repousa na materialidade objetiva da segurança jurídica. Então, o que o professor apresenta seria justamente em dizer que a justiça ela não se contrapõe à segurança jurídica, mas ela precisa da segurança jurídica porque a justiça por si só ela possui uma certa vulnerabilidade no sentido de que está desarmada. E aí, quando ela se apresenta com a armadura, né, utilizando essa analogia da segurança jurídica, ela se apresenta como forma até mesmo coercitiva, como forma agora armada, como agora uma garantia de que essa justiça será efetivada, porque muito mais de que se cumpra requisitos ritualísticos de um direito positivo, agora há uma necessidade de se cumprir agora ideais do direito para que esses ideais do direito condicione o resultado de uma possível justiça. Então, o que o professor quer dizer, o que o professor disse, na verdade, seria justamente isso. A segurança jurídica auxilia no sentido de armar ou de dar armadura à justiça para que ela seja concretizada. Eu sou Gisele de Paiva e estarei dando continuidade ao nosso assunto. Segurança jurídica e justiça
apesar de apresentarem conceitos distintos um do outro, eles estão umbilicalmente ligados e podemos dizer que até impossíveis de ser separados. Então, os dois são de fundamental importância para a efetivação e o cumprimento do direito na sociedade. Então, essa importância de haver essa segurança jurídica é o que vai causar a estabilidade e a previsibilidade nas relações sociais como meio para a concretização do direito justo. Ou seja, sem a segurança jurídica, fica difícil de haver uma concretização daquilo que é ético e moral nessa determinada sociedade. Então, essa segurança jurídica, ela costuma estar corporificada aos princípios constitucionais. E nós temos a nossa lei máxima, que é a nossa Constituição Federal de 88, e uma Constituição que eu diria que é muito completa, uma Constituição rígida e que é muito cautelosa em seus princípios. Então, nós conseguimos alguns avanços e nós temos diversos exemplos da concretização dessa segurança jurídica quando nós olhamos para o artigo 5º da Constituição Federal, como, por exemplo, a irretroatividade da lei, a autoridade da coisa julgada, o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, a outorga de ampla defesa e contraditório aos acusados em geral, a prévia lei para a configuração de crimes e cominação de penas e o devido processo legal. Então, nós podemos encontrar isso no nosso artigo 5º da Constituição. Ela é uma configuração disso, e nós temos no nosso país o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por por guardar essas leis e fazer com que haja o cumprimento constitucional dentro do nosso país. Então, muitas vezes, há uma quebra dessa segurança jurídica, há uma instabilidade com relação não só aos aplicadores do direito, mas também aos cidadãos brasileiros que devem cumprir o que está escrito nessa Constituição, com relação às mudanças de entendimento que a nossa Suprema Corte vem tendo ao longo dos anos. Então, isso, de uma certa forma, causa uma insegurança, uma instabilidade. E nós estamos confiando, nós estamos utilizando o princípio da confiança nessa Suprema Corte. Então, o STF, ele é responsável por fazer esses entendimentos e muitas vezes essa mudança repentina de entendimento causa essa insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica que causa não só aos aplicadores do direito, mas também a toda a população, faz com que as normas que estão dispostas na nossa Constituição não sejam cumpridas de forma efetiva e muitas vezes de forma a ser justa. Então, nos Estados democráticos de direito, o valor da segurança jurídica é considerado um princípio basilar na ordem jurídica constitucional como forma de garantir a tutela dos direitos fundamentais desses cidadãos. E segundo Carlos Aurélio Mota, a segurança se traduz objetivamente como um elemento anterior, através das normas e instituições positivadas no sistema jurídico, enquanto a certeza do direito se forma intelectivamente nos destinatários destas normas e instituições como um elemento de convicção posterior. Desta forma, a segurança objetiva das leis confere ao cidadão a certeza subjetiva das ações justas segundo o direito positivo. Então, quando há essa segurança,
quando há essa segurança jurídica, isso faz com que os cidadãos se sintam seguros e tenham certeza de que as ações que são julgadas, elas serão justas. E até aqui eu coloquei nessa primeira imagem que a gente pode ver, nesse segundo slide, duas pessoas na balança de justiça. Então, não há como se falar de justiça sem que se haja uma segurança, sem que se haja uma estabilidade dessas normas, dessas leis e o efetivo cumprimento disso. Então, o valor da segurança jurídica e a convicção da certeza do direito, embora relevantes para a realização abstrata de justiça, comportam a relativização em determinadas circunstâncias, a fim de que se realize, num caso concreto, a melhor interpretação e aplicação do direito justo. Então, nós estamos constantemente nessa busca pela melhor interpretação e aplicação de um direito justo. Então, segurança jurídica e justiça são muito importantes, são princípios basilares para que se haja um direito justo e efetivo numa sociedade, para que se haja uma estabilidade, para que se haja uma confiança e um efetivo cumprimento das pessoas, não só dos operadores do direito, como também dos cidadãos que fazem parte dessa sociedade.